Os dados que acabaram de sair mostram um cenário que, olha, quase ninguém estava prevendo para 2026. A matemática pura dessa pesquisa revela uma história simplesmente fascinante, capaz de redefinir por completo o mapa político brasileiro. Bora dar uma olhada nisso? Porque pela primeira vez nas simulações de segundo turno para a eleição presidencial, o Flávio Bolsonaro ultrapassou numericamente o Lula. São 46% contra 45%. É exatamente esse o dado que muda toda a dinâmica da discussão agora e acende um alerta gigante sobre como o eleitorado está se mexendo. E só para deixar tudo absolutamente claro, a gente está falando aqui de dados fresquinhos, direto da fonte. Essa é a pesquisa Datafolha mais recente, feita entre os dias 7 e 9 de abril de 2026. Foram mais de 2.000 entrevistas pelo Brasil todo, a margem de erro é de 2 pontos percentuais, então, tecnicamente, os líderes estão empatados. Mas a verdadeira história aqui não é só empate técnico não, viu? É o movimento das coisas. Se a gente olhar para a linha do tempo, o cenário era bem diferente um mês atrás. Lá no comecinho de março, o presidente Lula liderava com 46% e o Flávio Bolsonaro tinha 43%. Só que em questão de semanas, a gente vê um salto de 3 pontos do senador, enquanto o presidente cai um pontinho. E aí fica a pergunta no ar: o que está empurrando essa virada tão rápida nas intenções de voto? Bom, isso leva a gente direto para uma constatação bem curiosa do relatório. A gente está vivendo um verdadeiro paradoxo no cenário político. Acontece que os dois nomes que estão lá no topo das intenções de voto no segundo turno são justamente os nomes mais indesejados por grande parte da população no primeiro turno. Dá para acreditar? É praticamente uma eleição movida à rejeição. E os números de rejeição mostram isso direitinho. Quase metade de todo o eleitorado diz que não votaria neles de jeito nenhum. Olha só, 48% afirmam que não votam no Lula em hipótese alguma no primeiro turno. Para o Flávio Bolsonaro, esse índice bate na casa dos 46%. É uma polarização muito intensa, super cristalizada e que basicamente define o teto de crescimento dos dois. E quando a gente compara com outros possíveis candidatos, a taxa de rejeição simplesmente despenca. O Cabo Daciolo marca 19%, o governador Romeu Zema tem 17% e o Aldo Rebelo 16%. Agora, reparem no número do Ronaldo Caiado. Apenas 6% de rejeição no cenário nacional. É um contraste absurdo se a gente comparar com os quase 50% dos livres. Mas, como a gente vai ver daqui a pouco, essa rejeição baixa não significa vitória garantida no segundo turno não, hein? Então, como é que a gente explica esse topo das pesquisas? A resposta está no que os dados desenham como um verdadeiro cabo de guerra demográfico. Aquele empate cravado de 46 a 45 não é o pessoal mudando de ideia do nada. É o reflexo de um país milimetricamente fraturado. Vamos decodificar agora as 3 linhas exatas onde a sociedade se divide. Começando por gênero e idade, a gente nota que a base dos 46% do Flávio se concentra bastante entre os homens. Ele lidera aí com 49% contra 43%. E quando a gente olha para a faixa etária, dos 25 aos 34 anos, essa vantagem ganha ainda mais força, batendo 52% contra 42%. O segundo fator puxando essa corda é a questão econômica. Nos extremos, a divisão é gritante. Entre quem ganha mais de 10 salários mínimos, o Flávio domina total, com 58% contra 37%. Mas quando a gente desce para a base da pirâmide, entre o pessoal com renda familiar de até 2 salários mínimos, o jogo vira completamente. O Lula assume a frente com 50% das intenções contra 41%. É um espelho social perfeito. O terceiro fator desse cabo de guerra é a fé, que coloca uma camada bem profunda nessa divisão toda. Entre os evangélicos, a vantagem do Flávio é gigantesca, abrindo nada menos que 31 pontos de distância. Fica 61% a 30%. Por outro lado, o Lula mantém um controle super firme na base católica, ganhando esse embate direto por 51% a 41%. Nessas horas, a religião dita um padrão quase inquebrável nos dados. E para fechar esse diagnóstico do cabo de guerra, a geografia meio que confirma aquela ideia de que existem 2 Brasis. Lá no Sul, a pesquisa dá 56% para o Flávio contra 35% para o Lula. E se a gente vai para o Nordeste, é exatamente o espelho invertido. 60% para o Lula e 32% para o Flávio. Ou seja, esse empate nacional só acontece porque essas forças regionais gigantes batem de frente e acabam se neutralizando na matemática. Certo, com esse cabo de guerra entendido, a gente precisa olhar para os cenários alternativos. E se a peça principal do tabuleiro, ali na direita, não for o nome que tem 46% de rejeição?
como será que o presidente atual se sai contra os outros adversários que o Datafolha testou? Olha só, os cenários alternativos mostram uma estabilidade impressionante. Nessas simulações, tanto o Ronaldo Caiado quanto o Romeu Zema têm desempenhos idênticos contra o atual presidente. O Lula segura os 45%, enquanto o Caiado e o Zema chegam a 42% cada um. São 3 pontinhos exatos de desvantagem para a oposição nesse cenário, com uns 11% dizendo que votariam em branco ou nulo. É uma matemática muito bem amarrada. Depois de analisar esse ecossistema todo, fica a grande pergunta na mesa. Qual fator vai ser a chave para desempatar essas urnas de verdade em 2026? Vai ser a renda da galera ou a religião? Quero muito saber o que vocês acham disso, então deixem as suas apostas aqui nos comentários agora mesmo e vamos debater esses números.